Café com Unicerp. Café com Unicerp. Orientações, dicas e entrevistas que vão discutir temas importantes para você e sua família. Fique ligado, Café com Unicerp, toda quarta-feira às 9 horas, dentro do Show da Manhã, na Difusora FM 95,3. Difusora 95. Turma que tá ligada comigo hoje no Café com o Unicep, hoje nós vamos falar de projetos de mobilidade urbana, tá? E hoje nós recebemos aqui a professora Michele Ramos Bernardes Dias Martins, ela que é coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo. Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Uberlândia, especialização no curso de especialização de Engenharia Civil, Edificações pelo Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural, o Promimp, em parceria com a Petrobras. Na FEM, Unicamp, né? Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Estadual de Campinas. Ela especialização em Master em Arquitetura pelo IPOG de Uberaba. Tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em projeto de arquitetura e urbanismo. Deixa eu dar as boas-vindas à professora Michele, ela que é coordenadora do curso, né, de Arquitetura e Urbanismo do Unicep. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada pela participação, obrigada por estarmos presentes aqui para falar um pouquinho sobre essa mobilidade urbana, falar um pouquinho do papel do arquiteto nesse meio urbano, no meio da nossa sociedade. Quanto é viável se ter um arquiteto, e que o arquiteto ele não está direcionado apenas a projetos de casas, residências, comércio, mas sim no pensar e no resolver os nossos problemas do dia a dia no âmbito urbano, né? Nas cidades também. Tá certo. Nós também recebemos o Marcelo Miranda de Freitas, ele que é aluno do 9º período do curso de Arquitetura e Urbanismo do Unicep. Marcelo, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Difusora. É um prazer a gente estar aqui falando um pouco mais sobre arquitetura, né? E exatamente as funções do arquiteto. Tá certo. Deixa eu já questionar, né, a professora Michele. Eu queria que a senhora falasse a respeito desse curso, né, de Arquitetura e Urbanismo aqui na cidade de Patrocínio. Certo. O curso de Arquitetura e Urbanismo, ele veio para o Unicerp em 2014. Então nós temos aí em 2018 formado a primeira turma de arquitetos. O Marcelo, ele faz parte da nossa segunda turma, e o curso de arquitetura ele veio para agregar a nossa instituição, no sentido que passamos a pensar mais na nossa sociedade. A nossa cultura hoje, a nossa economia, ela praticamente é agrária, né? Sim. E que isso a gente vê que os próprios cursos dentro da instituição voltam um pouco para essa nossa economia também, mas a gente não pode esquecer que para se ter toda a parte econômica, para se ter toda essa sociedade, a gente precisa planejar e estruturar uma cidade, estruturar as moradias. Então o curso de arquitetura ele veio para agregar, ele veio para complementar e mostrar o quanto é importante se ter um planejamento. Até o projeto que o Marcelo vai apresentar para a gente mostra isso, que às vezes existem soluções para o que a gente tem de problema. Nós temos um problema hoje de drenagem de água pluvial. Existe solução? Existe. Então nós, quanto profissionais, estamos aí para resolver, para tentar amenizar e resolver esses problemas. Então o curso de arquitetura ele vem para isso, além de tratar a nossa sociedade, as nossas moradias, dar conforto e funcionalidade para os usuários, porque hoje a gente tem esse trabalho, essa vida cotidiana muito agitada. Então nós queremos ter um conforto em casa, queremos ter uma tranquilidade, e nós, quanto profissionais, estamos aqui dispostos para isso, para trazer essa consequência para todo mundo, né? E é interessante até a senhora falando a respeito aqui da cidade de Patrocínio, com relação a toda essa situação das águas aqui, tem um período de chuvas, né? A topografia de Patrocínio, ela é uma topografia que realmente pode se fazer muita coisa? Com certeza, né? A cidade, ela tem essas declividades, não são tão acentuadas Sim. quanto em outras cidades, mas são situações que elas podem ser amenizadas, porque nós temos aí o surgimento
próprio crescimento da cidade proporciona isso. E na década de 70 nós tivemos o nosso primeiro plano diretor, Sim. que foi feito foi estabelecido no mandato do Dr. Olímpio Brandão, e esse plano diretor ele ficou em vigor até 2015. Né? Depois de 2015 que nós tivemos uma atualização nesse projeto e naquela época já se viu um crescimento ordenado da cidade. Ele já foi direcionando como que a cidade iria crescer, quais são os problemas que isso iria ter. Só que naquela época a gente não imaginava as consequências para o dia de hoje. Então algumas coisas, por exemplo, a canalização dos córregos, ela aconteceu? Aconteceu. E não foi prevista qual é a intensidade da impermeabilização do entorno. Então quando você tem um entorno impermeabilizado, que é asfalto, casas, moradias, você gera que a chuva vem e não tem onde ser absorvida. Com a nossa topografia, ela acaba concentrando em alguns pontos. E esses pontos não foram preparados para receber isso. Mas existem soluções para isso, né? Assim, existem projetos que possam ser resolvidos. Nós temos projetos de parques lineares que resolvem muito isso. Nós temos muitas soluções para amenizar esse problema que nos foi causado. Isso mostra que o nosso crescimento desordenado gerou consequências e essas consequências precisam ser retratadas. Esse projeto que o Marcelo traz é um exemplo disso. Bacana. E é interessante, até ainda nesse assunto, porque é um dos assuntos que gera polêmica aqui na cidade de Patrocínio, as principais avenidas que quando chove a gente sabe que ali alagam, né? Uhum. E a situação, dentro do curso, né? Vocês, a senhora sempre passando para os alunos, há alguns questionamentos sobre essa situação, o que pode ser feito, alguns projetos em si? Com certeza, dentro do curso de arquitetura nós temos 8 matérias, na verdade, direcionadas exclusivamente a projetos arquitetônicos. Sim. Foram as disciplinas que são 6 disciplinas de urbanismo, que são voltadas para esses problemas urbanos, o crescimento da cidade. Então essas disciplinas os alunos discutem essas problemáticas e propõem soluções. No último ano de curso, que é o 9º e o 10º período, os alunos desenvolvem um trabalho de conclusão de curso e que eles estabelecem metas. São projetos vindos dos próprios alunos, que muitos deles trabalham as problemáticas da cidade. Então nós temos trabalhos que tratam com essas resoluções das avenidas, por exemplo, resoluções do Parque da Matinha, que é um espaço hoje abandonado. Então nós temos trabalhos voltados para essa parte. Nós temos trabalhos voltados para o antigo terminal rodoviário, que é aquele terreno ali na Faria Pereira com a João Alves no Nascimento. Então assim, os alunos eles focam muito nas problemáticas da cidade e trabalham nesses pequenos espaços e dão soluções arquitetônicas para eles, ou urbanísticas ou arquitetônicas. Então a todo momento dentro da instituição, dentro do curso é trabalhado visando a melhoria dos espaços urbanos. Há uma parceria com a Secretaria de Urbanismo aqui da cidade de Patrocínio ou não? Diretamente não. Hoje esses trabalhos são acadêmicos, eles estão todos eles dentro de trabalhos de pesquisas e eles estão dentro da instituição. Hoje nós temos os nossos alunos que trabalham em estágios, que eles podem estar trabalhando em várias empresas e inclusive nos órgãos públicos. Então a gente tem essas parcerias de estágios. Agora, de trabalho de desenvolvimento de projeto é dentro do Unicerp, no polo acadêmico mesmo ainda. Até deixamos isso em aberto, claro, para que se tenha mais parcerias, que a gente possa criar essas ligações, que é interessante tanto para a instituição, quanto para o município, quanto para a sociedade a gente desenvolver esse tipo de projeto. Claro que são várias pessoas pensando em prol de um bem-estar da própria população, né? Isso. Vou citar um outro exemplo que a gente teve um trabalho de pesquisa, de iniciação científica, que foi a parte da catalogação de imagens, de fotos de bens tombados ou bens históricos na cidade. Então, a parte arquitetônica desse. Os alunos desenvolveram catalogação de fotos, descobriram quem tirou essas fotos, quais foram as características, o dia que essas fotos foram tiradas. Então, é um trabalho, inclusive, histórico, né? Então, a arquitetura não está ligada só ao projeto. Ela pode estar ligada a essa história também, essa evolução. Aí, sim, nós tivemos uma parceria com a Casa da Cultura, que nos abriu a porta para deixar a gente trabalhar dentro da instituição também, conhecer o que tem ali dentro e poder ajudar na estruturação, na catalogação, para que não se perca a memória do que foi a cidade, como essa cidade cresceu, né?
Interessante também, até a gente vê falando-se no crescimento populacional e dos bairros que são formados aqui na cidade de Patrocínio. A gente sabe que Patrocínio deu um salto muito grande nos últimos tempos em termos de moradia, criação de novos bairros. São feitos estudos também com relação a esses bairros novos que estão surgindo aqui na cidade de Patrocínio? Com certeza. Até no ano passado nós tivemos um trabalho de conclusão de curso que trabalhou muito, que falou sobre as habitações populares. Então foi um crescimento, e eu achei muito interessante que na pesquisa falou até do déficit habitacional que a cidade compõe. Sim. Que hoje são aproximadamente 3.000 moradias em falta, vamos dizer assim. Então quer dizer que a cidade ainda tem condições de estar crescendo. Então isso também é liberado, também é estudado, por que esses bairros cresceram, né? Assim, a localização deles, se pode estar ligado ou não a uma especulação imobiliária. Então tudo isso é liderado, é trabalhado com o aluno para ele entender os crescimentos. Inicialmente nós tivemos um crescimento da cidade sentido norte-sul. Igreja Matriz, sentido Cristo. Isso. Com a evolução desse plano, com essa evolução da cidade, o próprio Dr. Olímpio Brandão, no plano diretor, ele propôs que o crescimento também seguisse no eixo leste, que seria ali a Vila Constantino, Nossa Senhora de Fátima, que foi aquele crescimento. Desse coração surgiu os bairros ao redor. Certo. Então você vê que a cidade, ela propõe um crescimento, e esse crescimento ele pode ser previsto, né? Então ele é planejado. Então se você tiver um planejamento, se você tiver uma sequência, você consegue planejar até mesmo questões de infraestrutura, tudo isso pode ser composto e melhor adaptado para a cidade. Até a senhora falando com relação a esses bairros, o lado sul da cidade hoje tem um relevo ali bem plano e pode ser bem trabalhado também naquela região, né? Sim, eu só fazendo uma correção, que eu falei norte e sul, mas a cidade cresceu sul-norte. E na pós-década pós anos 2000, que ela teve esse crescimento sul marcante, né? Sim. Que são as criações dos bairros Enéas, Jardim Sul, Esplanada, que são os bairros que estão para lá. Realmente lá é uma topografia mais interessante, e lá você consegue trabalhar lotes maiores, umas construções sociais mais acessíveis, porque você tem menos movimentação de terra, menos despesas com a próprio crescimento e infraestrutura da cidade. E é bem interessante que isso tudo foi planejado nesses crescimentos também. Agora, uma pergunta que até que vem isso à mente, a minha mente, acredito que de muitas pessoas, com esse crescimento, né, vou citar para o lado sul da cidade, há uma possibilidade, quem sabe, da área principal central da cidade, a tendência dela é ir mais por esse lado também? Na verdade, todas as cidades têm uma descentralizações, né? Elas estão passando por descentralizações. Você deixa de ter um centro único. Sim. E passa a ter pequenos polos, né, centrais. Então, com o crescimento da cidade, isso passa a ser necessário. Hoje, se você for em bairros como o Enéas e o Serra Negra, você percebe que passam a ter essas descentralizações. Hoje, nesses bairros, só não tem banco, basicamente. E vê-se uma necessidade muito grande disso. Isso, se você conversar com a própria população, muitos deles passam muito tempo sem vir no centro da cidade. Por quê? Hoje os bairros, eles já têm tudo que eles necessitam. Tem supermercado, tem escolas, tem creches, tem praças, eles têm todos esses espaços. Então ele acaba não sendo necessário a vinda, e isso faz com que o nosso centro também, ele não fique tão superlotado. Então você acaba gerando um fluxo para todas essas áreas, o que é interessante para você não sufocar um único espaço. Marcelo Miranda de Freitas, ele que é aluno do 9º período do curso de Arquitetura e Urbanismo do Unicef. Marcelo, mais uma vez a gente agradece a sua participação, e eu queria que você, né, explanasse pra gente um pouco sobre esse projeto arrojado aqui, principalmente para aquela parte ali. A gente fala antiga praça de tiro de guerra, já denominaram agora como sendo a Praça da Bíblia. Bom dia de novo a todos os ouvintes, a você, Milton. O projeto, na realidade, ele foi desenvolvido na disciplina de projeto integrado. Certo. Que a gente cursa no 9º período. Tanto o professor Leandro quanto o professor José Guilherme, eles foram grandes incentivadores para que eu e o Gustavo conseguíssemos chegar a esse ponto que a gente chegou. E talvez seja por isso mesmo o projeto teve uma repercussão muito boa nas mídias sociais. Tudo começou com o Vanderlei Lacerda, eu preciso citar o Vanderlei, claro,
que publicou no Jornal de Patrocínio, e assim sucessivamente outras mídias foram fazendo a mesma coisa, né? Tiveram muitos acessos, e a estética do projeto em si, ela ficou, modéstia à parte, bastante interessante, e contempla várias problemáticas que existem naquele entorno, naquela região. Mas é preciso a gente dizer, como a Michele citou antigamente, citou recentemente, desde a época de 70, Patrocínio já tinha um plano diretor proporcionado pela visão do Dr. Olímpio Garcia Brandão. Isso foi muito importante. Naquela época, pouquíssimas cidades tinham plano diretor. E com a expansão, quer dizer, a linha férrea, ela é um fator limitante, né? Então, o que acontece? Transpor a linha envolve algumas dificuldades, né? Tanto esse levantamento que a gente fez, se não me falha a memória, a linha férrea são 7 pontos dentro do perímetro urbano da cidade. E isso você já sabe as consequências, né? Tráfego, né? Acidentes, né? Constantemente acidentes. Então, pensando nisso, naquela época foi proposta a criação e a construção do viaduto. O viaduto é um elevado, né? Ele cumpre a sua função? Evidentemente que cumpre a função. Mas esteticamente, ele é legal? Não é. Ele está defasado, né? Então, o que a gente propõe? Retirar o viaduto, rebaixar a linha férrea, né? Isso já foi feito na cidade de Maringá, é perfeitamente viável. E paralela à linha férrea também existe o rebaixamento da via dos automóveis, né? Então continuaria no mesmo curso a linha. No entanto, a avenida voltaria a ter o seu nível normal. O viaduto deixaria de existir, e no lugar do viaduto seriam 2 pontes, uma na Presidente Vargas e uma na Avenida Rui Barbosa. Isso mudaria completamente aquele entorno, e seria de um alcance social tremendo para toda a comunidade. E é interessante, até vendo o projeto ali, é um projeto que realmente vislumbra uma modernidade para aquela parte, e eu acredito, até vendo, né, a situação, né, do projeto, simplesmente torna-se um espaço, né, para que a família também possa passar os seus finais de semana com seus filhos e tudo mais naquela área, né? A gente fez um estudo muito grande sobre essas questões que você acabou de citar, direcionado pelos professores, obviamente. E sendo assim, a gente percebeu por que era relevante. Primeira coisa, porque a cidade é carente desse tipo de espaço. Claro. Né? A gente tem o Bosque da Matinha abandonado há quantos anos, há tantas gestões, né, que se fala em modificar e nada acontece. Então, essa ideia é de transformar aquilo no Parque Urbano Museu Ferroviário, porque ele engloba muitas coisas. O projeto, ele engloba a parte de saúde, a parte de esporte, pistas de caminhadas, complexos esportivos, sanitários, a parte de arborização, que mantém praticamente todas as árvores que existem no local, além de outras que serão plantadas, estacionamentos, a parte cultural, porque envolve o museu ferroviário, o prédio da estação seria transformado no Museu Ferroviário. Então é um complexo muito interessante, que no projeto fala em 53 mil metros quadrados, né? Existe uma passagem da parte leste para a parte oeste por debaixo da Avenida Rui Barbosa, para as pessoas acessarem os 2 lados sem ter que atravessar por sobre a avenida, né? E também, principalmente, na questão da acessibilidade. Isso é o que eu queria te questionar agora com relação sobre a acessibilidade, né? E o fluxo de veículos também naquela região. Hoje a gente percebe que você falava ali, foram 7 pontos que hoje a linha férrea ela atrapalha, posso dizer assim, a mobilidade aqui dentro da cidade. E o fluxo de veículos, principalmente em horário de pico, né? Ali naquela região, quando tá fazendo a travessia das máquinas ali, a cidade para naquela região. Nós fizemos uma contagem em loco, entendeu? Do quanto
transtorno é capaz de causar. E cá entre nós, acho que dificilmente essa questão da transposição da linha, tirar ela aqui do centro e levar por detrás da Serra do Cruzeiro, que é o trajeto que é direcionado, acho dificilmente muito isso vai acontecer. Muito se fala, mas acredito também que não vai adiante, né? Mas interessante que você perguntou sobre acessibilidade. Dificilmente a gente conseguiria desassociar acessibilidade e mobilidade urbana, porque a mobilidade urbana, ela trata, o próprio nome diz, dos diversos modais de transporte. Sim. Que a gente pode utilizar exatamente para fazer a locomoção, né? Quando eu falo diversos modais de transporte, seria transporte ferroviário, aquático, aviário, que diz respeito, né, aos aviões, o que mais? Veículos, bicicletas, pedestres, tudo isso são modais de transporte, né? E o parque, esse parque que a gente está propondo a criação, eu e Gustavo, ele contempla quase que todos esses modais. Se a pessoa está lá no Jardim Sul, ele quer vir para o parque, não tem problema. Vai ter os terminais de ônibus, existem nos dois sentidos, entendeu? Se você quer ir de bicicleta, tem um bicicletário. Se você quer ir de moto, tem um lugar específico para estacionamento de motos, de carro. Então a gente pensou muito nesse aspecto. E em qualquer lugar do parque em si, todas as pessoas que têm dificuldade de locomoção, elas são capazes de acessar qualquer lugar do parque. Professor, eu queria que a senhora hoje é coordenadora do curso, mas vendo um projeto desse arrojado, um projeto que realmente vai beneficiar a comunidade patrocinense como um todo, eu queria que a senhora falasse a opinião dos mestres que hoje estão vendo os seus alunos, né, já no nono, já passando para o 10º período aí, já buscando, né, chegando ao fim do curso, e fazendo um projeto desse é algo que enche os olhos dos mestres, né? Com certeza, isso aí para nós é extremamente gratificante, porque nós trabalhamos 5 anos com o aluno plantando uma sementinha de como que ele vai trazer esse resultado. E lembrando que as instituições de ensino, elas são uma pequena parcela da vida profissional, porque o restante da vida profissional ele vai ter que caminhar por conta, né? Ele vai caminhar sozinho. Então, nossa parcela, ela é a sementinha que está sendo plantada, e o aluno ele vai ter que cultivar depois de formado para ela crescer e dar frutos. Então, assim, é muito gratificante ver a evolução, os resultados, e assim, o projeto do Marcelo e do Gustavo ficou espetacular. Nós tivemos outros muito bons também. Então, assim, essa disciplina, que é o do projeto integrado, ele tratou em trabalhos em duplas, né? Então foram alunos, eles desenvolveram, e foi uma opção deles escolherem o tema de trabalho. E nós tivemos lá vários trabalhos, vários temas, com resultados magníficos, né? Inclusive nós passamos agora, o curso de arquitetura ele passa por 2 apresentações de monografia, com uma no 9º período e uma no 10º. O 9º período trouxe excelentes resultados, que deixa nós, quanto professores, muito satisfeitos, e mostrar que o nosso resultado está sendo, o nosso dia a dia está colhendo resultados, né? E que muitas vezes, assim, nós, quanto professores, ficamos preocupados. Será que nós vamos dar conta de formar esses alunos, de dar um pouco de conhecimento para eles, passar o que a gente quer para eles? E nós vamos vendo que isso a gente consegue sim, esses resultados. E volto a falar que no próprio site nós temos os trabalhos de monografia de 2018, então pode ir lá também olhar, ver como que esses trabalhos são lidados, como que é o resultado deles, né? Esses dias mesmo na Casa da Cultura nós passamos alguns trabalhos para eles conhecerem, para ver como que a arquitetura está sendo tratada dentro da instituição e dentro da cidade. Que a gente valorize, e como vem a campanha, eu abraço o Unicerp e vamos abraçar os cursos também. Certo. Milton, é conveniente dizer o seguinte, o resultado desse projeto é um resultado de estudos de 5 anos, né? É todo um trabalho desenvolvido pela instituição que oferece isso aos alunos. Evidentemente, cabe a cada aluno ser mais ou menos aprimorado, né? Mas a instituição oferece isso. Então, se esse projeto teve uma repercussão positiva, foi muito em função, claro que exclusivamente em função dos ensinamentos que a gente obteve no centro universitário. Então, que sirva de exemplo para que a sociedade seja organizada, ou seja, gestores,
possam utilizar da instituição como um fator catalisador de projetos, de mitigar os problemas, né? Então, fica aberto. Eu falo isso, eu tô aqui na frente, ao lado da Michele, mas eu falo isso pela instituição. Ela cumpre o papel fundamental que é de promover e facilitar a vida da comunidade. Eu queria questionar vocês. Patrocínio, hoje tem alguns, posso dizer, casarões? Essa seria a palavra certa de se dizer. São casarões que são tombados, são patrimônio histórico hoje. E a gente tem ali aquela antiga, a gente fala cadeia, né? A cadeia velha que eles falam geralmente. E tem projetos ali para aquele lugar também, professora? Então, o arquiteto, ele trabalha muito além das obras, como eu falei, residenciais Sim. e comerciais. E dentro do curso de arquitetura, nós trabalhamos muito com os patrimônios históricos. Os patrimônios históricos. Isso. E tem uma matéria também, que é no 9º período, que chama Técnicas Retrospectivas e Patrimônio Cultural, patrimônio histórico, que trata com esses bens tombados. Hoje o município, ele apresenta aí cerca de uns 10 imóveis tombados a nível municipal e alguns inventariados também a nível municipal. E dentro dessa disciplina, a professora Carolina, ela trabalhou o restauro e reestruturação da antiga cadeia, que é localizada ali no bairro São Vicente. Hoje ela está abandonada, por muito tempo ela foi terceirizada por uma instituição filantrópica que era uma igreja. Sim. E recentemente ela não tem condição de uso e ela está abandonada. Tem uma pessoa ainda que dá pequenas manutenções dela, mas ela não tem nenhum tipo de embasamento. Se eu não me engano, ele é um imóvel estadual. Se eu não tiver certeza, não tenho certeza. Com isso, ele tem mais dificuldade de ser restaurado, de ser reestruturado e ser posto um novo uso. Mas os alunos, eles se desenvolveram nesse 9º período agora, no início de 2019, projetos para esse ambiente. Então a sala também foi dividida em grupos e todos os grupos trabalharam lá. E esse novo espaço foi reestruturado, eles fizeram estudo histórico, estudo de manutenção do hoje e fizeram propostas do que pode ser visto e como que ele pode ser, o que pode ser colocado em uso. Quais foram os principais resultados? Como a disciplina foi dada pela professora Carol, Sim. Eu acho que o Marcelo vai conseguir falar alguns usos que teve lá, de quais foram as propostas que foram feitas lá, né, Marcelo? Especificamente de cada um eu não vou lembrar, mas obviamente a da minha equipe, do nosso grupo, nós fizemos a proposta de transformar o antigo presídio num teatro municipal, um teatro oficina. Sim. Então, a parte que hoje existe da cadeia, por assim dizer, ela seria readaptada, claro que dentro de todas as normas de restauro, que você não pode modificar o bem, né, tombado. Ele sofreu as alterações necessárias para funcionar as oficinas de aprendizado dentro do que hoje é a cadeia. E um anexo que é feito no fundo, que seria um anfiteatro, né? Um espaço para apresentar, quer dizer, você aprende dentro do complexo educacional, que seria dentro da cadeia antiga, né? E você aplicaria o que você aprendeu de cênica, de arte cênica, dentro do anfiteatro que foi criado como anexo para 250 pessoas. E assim, ficou muito legal. Então a gente percebe que os usos, ele era uma antiga cadeia, ele tem um novo uso, uma nova estrutura. Então é essa que é a principal função de restabelecer o restauro, que muitas vezes o restauro, ele não vai ser mantido a mesmo uso daquele espaço, mas sim a manutenção histórica, cultural, emotiva também, lembranças, tudo tem que ser mantido, mas pensando no novo uso daquele espaço. Então o arquiteto, ele estuda isso também, ele vem para agregar e para valorizar esse espaço. Hoje, recentemente, por exemplo, nós passamos pelo restauro e reforma da Igreja Santa Luzia, Sim. que foi acompanhado também por uma profissional que também é professora na instituição, que é a Cristina Machado, e ela, conversando com ela, ela mostra como ela teve que estudar para que a igreja mantivesse todas as características originais dela, mas que atendesse também a nova necessidade. Um exemplo são as distribuições de som. Porque naquela época que a igreja foi projetada, não se havia distribuição de som. Hoje você já tem som mecânico, mas aonde que é melhor colocar esses sons? Como que ele não vai agredir a arquitetura do espaço? Como que ele vai ser utilizado da melhor maneira? Então o profissional, ele faz esse estudo também. Então não é simplesmente chegar lá, que cor que essa igreja era?
Não é isso. Ele vai muito além desses Há estudos. um estudo, né? Feito, Tudo é feito através de estudos. Vale lembrar também que todos esses projetos, eles são orientados por professores. Por exemplo, esse da linha férrea, que o Marcelo fez em parceria com o Gustavo, foi orientado pelo professor Leandro e pelo professor José Guilherme. Então, os professores acompanhavam e mostravam para o aluno também o que é viável, o que não é viável e por quê. Né? Então você tem esse do restauro, a professora orientava por que pode, o que não pode, por quê. Então a nossa função é explicar isso para o aluno para que ele tenha noção de como que ele vai ser na vida profissional dele. Certo, gente, o meu tempo tá esgotado. Eu queria agradecer a vocês, né, pela participação. São tantas e tantas questões que a gente poderia ter abordado aqui. Eu falava das avenidas aqui da cidade de Patrocínio, mas uma próxima oportunidade, né, Juninho? A gente pode estar trazendo vocês para a gente poder estar explanando sobre essa situação. Queria agradecer a senhora pela presença, né, professora, e dar os parabéns, né, a vocês por esse projeto tão maravilhoso de alunos, né, que estão demonstrando aí um amor pelos estudos, em especial pela profissão escolhida. Eu queria agradecer a participação da gente estar aqui expondo um pouquinho o que é o curso, o que é a profissão, e o principal pra gente é estar mostrando a valorização do Unicerp, dos nossos alunos para nossa cidade. E eu vou fazer uma propaganda que nós estamos fazendo a nossa divulgação do Eu Abraço Unicerp, que ele está vindo para mostrar para a cidade de Patrocínio quanto é importante o centro universitário, quanto ele é importante, quantos cursos ele tem, o quanto que ele gera em economia para a cidade. Hoje nós temos um número grande de funcionários diretos, um tanto de funcionários indiretos, e além do que a gente pode beneficiar a nossa sociedade propondo projetos dessa forma, projetos que possam melhorar o nosso dia a dia. Então que toda a sociedade possa nos conhecer e vir aqui pra gente, pra vir buscar esses ensinos aqui com a gente. Muito obrigado pela participação. Marcelo, a você queria agradecer também a sua participação e parabéns a você e ao seu colega por esse projeto maravilhoso. Obrigado, Milton, obrigado pela oportunidade. E, gente, conheçam o curso de arquitetura. Não faça nada sem planejamento, principalmente nessa área. Conheça o curso, vai lá conhecer o Unicerp, tem vestibular agora no final do ano. Procure saber sobre o curso de arquitetura e tantos outros que lá existem, né? Muito obrigado.